minha sogra não se contentou em dizer que eu estava velha para dar netos para ela. Ela reescreveu meus resultados médicos para que o filho acreditasse que eu estava quebrada e começasse a imaginar uma família com outra mulher. Meu nome é Raquel, tenho 42 anos. Ainda meu marido no papel, é o Tomás, tem 44. Estamos juntos há 12 anos, casados há 9, não temos filhos, não porque não quiséssemos, mas porque a vida, o trabalho e a mãe dele sempre estavam no meio. Desde o primeiro dia, a minha sogra, Lídia, deixou claro que me via como obstáculo, não como família. Ela sorria com todos os dentes e soltava pérolas do tipo: estamos juntos há 12 anos, mas meu filho sempre foi feito para ser pai. Ou, você ainda tem um tempinho. Não muito, mas um pouco. Se eu ganhasse dinheiro cada vez que ela falou relógio biológico, eu já teria pago uma FIV à vista. Quando fiz 40 anos, me bateu o desespero. Não vou fingir que não. Todo mundo postando foto de bebê, chá revelação, milagre da vida pra todo lado. Eu tinha um bom trabalho, um casamento razoável e uma sogra que me tratava como produto perto da validade. Uma noite, falei com o Tomás. Se a gente realmente quer tentar ter filhos, precisa ver em que ponto está. Não quero acordar com 45 anos e descobrir que acabou o tempo porque a gente teve medo de perguntar. Ele apertou minha mão, beijou minha testa. Tá bem, disse. Vamos numa especialista. Aconteça o que acontecer, estamos juntos nisso. Naquele momento, eu acreditei. A clínica de fertilidade era fria, clara demais, tudo cheirando a desinfetante e ansiedade. Eu de avental de papel, enquanto tiravam sangue, faziam ultrassom, mediam coisas que eu nunca tinha ouvido. Hormônio antimülleriano, FSH, folículos, reserva ovariana. Alguns dias depois, sentamos na frente da doutora Patel, uma mulher tranquila, olhar gentil. Ela não me enganou, mas também não me enterrou viva. Ponto. Você tem reserva ovariana diminuída, explicou. Com 42 anos, não é nenhuma surpresa. As chances de engravidar naturalmente são baixas, mas não são zero. Com fertilização in vitro e começando logo, ainda existe uma possibilidade real. Não é garantia. Mas não é um caso perdido. Aí lembrei de segurar a mão do Tomás tão forte que meus dedos doeram. Então é difícil, mas não impossível, certo? Perguntei. Exatamente, ela respondeu. Se ter um filho biológico é importante para vocês, recomendo iniciar o tratamento o quanto antes. Também podemos conversar sobre óvulos doados como plano B, mas não é a única opção. Tomás só assentiu, sério, calado. No carro no caminho de volta, disse. A gente vai pensar com calma. Vamos ver o que faz sentido. Vai dar tudo certo. Eu senti que estávamos assustados, mas no mesmo time. Não sabia que a mãe dele já estava escalando o elenco de outra história. A próxima vez que vimos a Lídia foi no almoço de domingo na casa dela. Ela recebeu a gente na porta, com um olhar de pena bem ensaiado. Ai, meus pobres filhos, disse, abraçando Tomás como se ele tivesse perdido alguém. Depois me encarou. Deve estar sendo tão difícil para vocês, pros dois. O jeito que ela falou pros dois soou como você estragou o sonho dele. A gente ainda não tinha contado nada. Mais tarde, na cozinha, perguntei pro Tomás. Você falou com ela? Ele fez cara de culpa. Ela ligou. Sabia que a gente tinha consulta. Ficou insistindo até eu dizer que a coisa não parecia muito boa. Murmurou. Não falei tudo, só que não era fácil. Fiquei irritada, mas engoli. Ele sempre foi grudado na mãe. Eu já sabia com o que tinha me metido. Um pouco depois, Lídia apareceu com uma folha dobrada na mão. Eu sei que esses termos médicos são confusos, começou, com voz de novela. Então, pedi para um colega do hospital olhar seus exames. Ele é especialista. Imprimi o que ele me passou. Entregou o papel para Tomás como se fosse laudo de óbito. Vi o rosto dele esbranquiçar. O que está escrito? Perguntei com a boca seca. Leu em voz alta. Falência ovariana. Probabilidade extremamente baixa de gravidez com óvulos próprios. Recomendação. Considerar óvulos doados ou aceitar vida sem filhos. Gravidez natural, praticamente impossível. Praticamente impossível. Senti o chão sumir. Deixa eu ver, pedi estendendo a mão. Ela segurou o papel 1 segundo a mais do que precisava. Depois finalmente colocou na minha mão. Suspirando como se estivesse sendo muito generosa.
No final, digitado: Dr. H. Morales, endocrinologia reprodutiva. Nunca tinha ouvido esse nome na minha vida. A doutora Patel não falou praticamente impossível. Sussurrei. Falou baixo, mas Lídia me cortou, doce e venenosa. Sala. Eles precisam de pacientes com esperança para manter a clínica cheia, disse. Mas o meu amigo não precisa do seu dinheiro. Ele me contou a verdade. Sinto muito mesmo. Pôs a mão sobre a minha, como se estivesse fazendo carinho. Por dentro, alguma coisa gritava que tinha algo errado. Mas a dor faz barulho demais. A desconfiança fala baixo. Naquele dia a dor ganhou. Depois disso, o Tomás mudou. Não de uma vez. Foi desgaste. Parou de imaginar nomes de crianças comigo. Parou de pausar na sessão infantil só para ver coisinhas fofas. Parou de falar quando a gente tiver filhos. E passou a dizer, se acontecer, até parar de falar em filhos. Uma noite na cama, perguntei bem baixinho. Se no fim das contas a gente não conseguir ter filhos, você ainda vai querer ficar comigo? Tanto para responder que achei que tinha dormido. Aí soltou, eu não sei. 2 palavras. Eu não sei. Doeram mais que qualquer resultado escrito em papel. A gente parou de falar de tratamento. Cada vez que eu trazia o assunto, ele dizia: pra que te fazer passar por tudo isso se a gente já sabe que não vai dar em nada? E a voz da Lídia voltava. Falência ovariana. Reviravolta 1. Os exames não batiam. Um mês depois, decidi que queria ter tudo em mãos. Se o meu corpo estava me traindo, eu queria pelo menos entender o crime. Entrei no portal da clínica com meu login. Baixei todos os exames. Lá estavam os PDFs. Abri o primeiro. No papel timbrado da clínica. Hormônio antimulheriano. Baixo. Compatível com reserva ovariana diminuída. Gravidez espontânea. Menos provável, porém, possível. Recomenda-se discutir opções, incluindo fertilização in vitro com óvulos próprios e considerar óvulos doados como alternativa secundária. Outro, hormônios, mesma linha. Chance reduzida. Queda relacionada à idade. Duro, mas não um fim. Abri a carta de resumo da doutora Patel. Honesta, realista. Mas não havia falência. Não havia vida sem filhos como sentença. Não tinha praticamente impossível. Fui até a gaveta da escrivaninha e peguei a folha de Lídia. O logo da clínica era parecido, mas a fonte, diferente. As palavras, muito mais pesadas, secas, definitivas. E embaixo, Dr. H. Morales, sem CRM, sem endereço, sem nada. O coração disparou. Oi, aqui é Raquel Souza, falei. Sou paciente da doutora Patel. Só queria confirmar. Existe algum médico chamado Morales que tenha visto meus exames? A atendente pediu um instante. Voltou. Não temos nenhum médico com esse sobrenome aqui, respondeu. Se quiser, vejo em toda a rede de especialistas. Checou. Nada. Não existe nenhum endocrinologista reprodutivo com esse nome ligado à clínica, explicou. E nós não emitimos laudos com o nome de outro médico. Sempre vai o da sua médica. Eu tremia. Lídia não tinha pedido uma segunda opinião. Ela tinha inventado uma. Reviravolta 2. A sogra já tinha substituta. A raiva me empurrou até a casa dela. Cheguei com a pasta na mão. Ela abriu a porta com aquele sorriso padrão. Raquel, minha filha, justo estava pensando em você. Como você está? Melhor agora, respondi. Acabei de falar com a clínica. Adivinha? Seu Dr. Morales não existe. Vi um microsegundo de pânico nos olhos dela. Não tô entendendo, disse, apertando os lábios. Coloquei as 2 cartas sobre a mesa. Essa é a carta verdadeira da doutora Patel. Falei. Difícil, mas com alguma chance. E essa é que você entregou pro Tomás. A que me chama de falência ovariana e diz gravidez natural praticamente impossível. De onde saiu isso aqui? O sorriso sumiu. Você tem 42 anos. Raquel, respondeu seca. Todo mundo sabe o que isso significa. Não preciso de médica nova passando a mão na sua cabeça. Pedi para um amigo ver os números e ele me contou a verdade. Nome, telefone, clínica, pedi. Ou eu vou assumir que foi você mesma que escreveu.
O silêncio pesou. Por fim, ela estalou a língua. Pouco importa de onde veio, disse. O que importa é meu filho entender a realidade. Ele sempre sonhou em ser pai. Eu não vou ver a vida dele sendo desperdiçada. Pronto. Sem filtro. Desperdiçada comigo. Falei devagar. Ela levantou o queixo. Você sabia a idade que tinha quando se casou com ele. Sabia que ele queria filhos. Talvez devesse ter deixado ele ir antes. Minhas mãos tremiam. Então sua solução foi mentir, respondi. Forjar um laudo para matar qualquer esperança e empurrar ele para fora do casamento. Ela deu de ombros. Às vezes as pessoas precisam de um empurrão para encarar a verdade. Na bancada, o celular dela vibrou. A tela acendeu. De relance, li a notificação. Um nome que eu já tinha ouvido antes. Emília. Como ele tá lidando com a notícia? Emília. A ex-namorada perfeita aos olhos da sogra. Senti tudo se encaixar. O celular vibrou de novo. Emília. Só quero que ele seja feliz. Ele sempre nasceu para ser pai. Eu não respondi. Só virei as costas e fui embora. Naquela noite, depois que o Tomás dormiu, fiz algo de que não me orgulho. Peguei o celular dele. Eu não estava buscando fofoca. Estava buscando chão. Nos chats com a mãe, vi tudo. Antes mesmo da consulta, Lídia já mandava. Você precisa se preparar. Com a idade dela, as chances são quase zero. Depois, falei com a Emília esses dias. Ela tá bem. Ainda sem filhos. Mas disse que quer formar família logo. Tomás respondeu. Mãe, por favor, não mistura a Emília nisso. E ela? Só tô dizendo, tem portas que ainda não foram totalmente fechadas. Mais pra baixo encontrei o outro chat. Tomás e Emília. Reviravolta 3. Ele já estava ensaiando o plano B. No começo, a conversa parecia inocente. Saudades de conversar com você. Lembrei daquele show que a gente foi. Como tá a vida aí? Depois começou a escorregar. Tomás escreveu. Estamos com problemas de fertilidade. Pelo jeito, não temos muita esperança. Emília respondeu. Sinto muito. Você sempre quis ser pai. Você seria um pai maravilhoso. Ele, talvez só não esteja destinado a acontecer com a gente. Com a gente. Não comigo e a Raquel. Com a gente, como se a história principal sempre tivesse sido ele e Emília. E eu fosse intervalo comercial. Mais abaixo, li, minha mãe disse que talvez você venha pra cá nas festas. Seria bom te ver. Senti o estômago virar. Tinha até mensagem de voz da Emília. Não quero passar dos limites, ela dizia, mas sempre te imaginei como pai dos meus filhos. Se as coisas com ela realmente não têm mais jeito, talvez seja um sinal de que o destino tá dando uma segunda chance pra nós dois. A data? 3 semanas depois da carta falsa da Lídia. Enquanto eu achava que nunca seria mãe, elas já estavam desenhando o rascunho da nova família. No dia seguinte, juntei tudo numa pasta. Lista da clínica, carta falsa, prints das conversas, transcrição do áudio. Sentei o Tomás na mesa. A gente vai conversar, e desta vez você vai ouvir primeiro. Ele suspirou. Raquel, eu não quero brigar pelo mesmo assunto. A biologia tá contra a gente. Empurrei a carta verdadeira para ele. Lê. Ele passou o olho rápido. Já conheço. Tá dizendo que é difícil. Então coloquei a carta da Lídia do lado. Agora lê essa. Em voz alta. Ele leu. Falência ovariana, probabilidade extremamente baixa. Praticamente impossível. Pois é, respondi. Porque essa aqui não veio da minha médica, veio da sua mãe. Contei da ligação para a clínica, do médico fantasma, do laudo inexistente. Vi ele passar de confuso a envergonhado, depois para defesa automática. Minha mãe nunca faria isso, murmurou. Joguei o celular na frente dele, aberto nos chats com Lídia e com Emília. Ela não precisou falsificar um carimbo, falei. Bastou escrever do jeitinho que você queria acreditar. Ele leu. O ombro caiu. Eu nunca te traí fisicamente, disse, quase sussurrando. E emocionalmente? Perguntei. Enquanto a Emília dizia que sempre te viu como pai dos filhos dela, e você respondia como se isso fosse plano real? Silêncio. Reviravolta 4, a segunda opinião. Uma semana depois, voltei à clínica. Sozinha. Contei tudo para a doutora Patel. Ela respirou fundo.
O que fizeram com você é cruel, disse. Do ponto de vista médico, minha avaliação continua a mesma. As chances são baixas, mas ainda há possibilidade com tratamento. Do ponto de vista emocional, você precisa decidir o quanto consegue carregar. Ela sugeriu algo que eu nem tinha cogitado. Podemos te encaminhar para outra clínica para uma segunda opinião. Não porque eu duvide dos seus exames, mas para que você sinta que essa decisão é sua, não da sua sogra, nem do seu marido. Aceitei. A segunda clínica disse praticamente o mesmo. Reserva baixa, tempo correndo, chance pequena, mas real, com ajuda. Ninguém, absolutamente ninguém, usou as palavras praticamente impossível. Saí de lá sabendo que o problema principal não estava nos meus ovários, estava em quem se achava dono deles. Disse pro Tomás que queria me separar. Ele implorou. A gente ainda pode tentar, falou. Vamos na segunda clínica. Eu corto contato com a Emília, coloco limite na minha mãe, faço terapia, o que você quiser. Não é só sobre ter filho ou não, respondi. É sobre o fato de que quando tudo apertou, você preferiu acreditar numa carta que a sua mãe inventou do que na mulher que dorme ao seu lado. Ele chorou. Eu também. Não foi escândalo. Foi cansaço antigo. Se você tivesse chegado pra mim e falado, eu tô desesperado, sempre quis ser pai, não sei se aceito uma vida sem filhos. A gente poderia ter conversado, eu disse, mas você deixou a sua mãe me enterrar viva, enquanto você olhava pro outro lado. E isso doeu mais do que qualquer diagnóstico. Não foi a idade. Não foi a estatística. Foi a escolha de confiar em quem distorce, em vez de em quem está ali, todos os dias. Hoje eu moro num apartamento pequeno, cheio de planta que eu tento não matar. Faço terapia e penso se algum dia vou tentar tratamento sozinha. Ou se vou, de vez, soltar a ideia de ser mãe. Tomás ainda manda mensagem às vezes. A gente ainda pode tentar. A minha mãe passou dos limites, mas eu não sabia. A gente consegue recomeçar. Lídia, pelo que sei, anda ocupada reenviando foto de sobrinho e neto dos outros em todos os grupos da família, como se tentasse tapar o buraco com criança emprestada. Para Emília, mandei só uma mensagem. Você merece saber. Ele deixou a mãe dele falsificar meus exames para abrir espaço para você. Boa sorte. Ela não respondeu. Então, se você ouviu até aqui, eu quero de verdade saber. Se você descobrisse que sua sogra inventou ou alterou seus exames de fertilidade para parecer que você não tem nenhuma chance, seu marido acreditou nela sem checar nada, e já estás reconectando com uma ex, como plano B para ter os filhos que ele queria, você ficaria e continuaria lutando por um bebê com essa família em cima do seu útero? Ou faria como eu, e decidiria que a primeira pessoa que você precisa proteger, antes de qualquer filho, marido ou sogra, é você mesma?